Meu Deus do céu, galera, notícia urgente, notícia de última hora, notícia preocupantíssima. A Polícia Federal indicia Bruno Henrique do Flamengo por forçar cartão e beneficiar apostadores. Cara, essa notícia acabou de sair aqui, temos aqui o programa Sport Center ao vivo, né, cara, na ESPN. Vamos ver aí o que eles vão falar. Vou trazer tudo aqui para vocês, esmiuçadinho, bem explicado, e vamos entender o que pode acontecer com o Bruno Henrique, tá bom? Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O que é necessário. A minha impressão é que essa é a postura do Pedro, CEO atual do Santos Futebol Clube. Olha, André, eu espero realmente que ele tenha tido essa conversa com o presidente antes, porque se ele não teve, não sabemos o que é que pode acontecer no dia seguinte. Né? Nesse caso, as próximas horas serão reveladoras. É verdade. Bom, Fãs de Esportes, informação e informação importante de última hora, inclusive dado pelos nossos colegas do Metrópole, tá? Temos aqui a informação de que a Polícia Federal indiciou o Bruno Henrique e tem a ver com casos de apostas. A Polícia Federal, então, indiciou nessa terça-feira o atacante do Flamengo por ele ter forçado um cartão amarelo no duelo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. Então, a informação, como eu falei, foi divulgada pelo site Metrópolis, também pelo Globoesporte.com. Segundo as publicações, os investigadores encontraram no celular do irmão do Bruno Henrique troca de mensagens que coloca o atacante diretamente ligado ao caso, quando antecipou que receberia esse cartão amarelo no jogo. A Polícia Federal ainda achou indícios de que o Bruno Henrique apagou parte das conversas do telefone pessoal. E além do jogador rubro-negro, outras 10 pessoas também foram indiciadas. Em contato com a ESPN, a assessoria particular do Bruno Henrique disse que não vai se pronunciar. Bom, não deixa de ser algo muito sério, é uma bomba que cai hoje no rubro-negro carioca e iremos acompanhar como isso se dará, como essa investigação se dará a partir de agora. Valeu, pessoal. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, 21h30, Maracanã, jogo contra o Juventude, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera a competição, 7 pontos em 3 jogos, empatou o primeiro com o Internacional no Maracanã e os 2 outros jogos fora de casa venceu Vitória e Grêmio no último fim de semana. Então tem uma sequência agora de 2 jogos no Maracanã, quarta-feira, amanhã, 21h30 contra o Juventude, seu mando. E aí, no sábado, 18h30, contra o Vasco, mando do Vasco, um clássico. E aí vai ser no Rio de Janeiro também. Então, quero aproveitar, quem sabe conseguir mais 6 pontos e aí tentar começar a abrir uma vantagem na tabela. Campeonato Brasileiro, uma grande prioridade para o Flamengo nesta temporada 2025. O Flamengo tem alguns jogadores com alguma sequência já, então o desgaste físico pode ser levado em conta pelo Felipe Luiz nessa escalação para o jogo contra o Juventude. Alexandre, por exemplo, lateral esquerda, a dupla de Léus na defesa, enfim, alguns jogadores aí que já vêm bem desgastados. O Bruno Henrique também, às vezes, alterna. O Danilo ficou no banco de reservas contra o Grêmio no fim de semana, depois de quase 2 meses fora, lesão muscular, então pode ser uma alternativa. Aí também como Pedro no ataque, mas não de início. Ele que voltou contra o Central Córdoba depois de 7 meses da lesão no joelho. Tem o Juninho também como possibilidade. Então vai usando o elenco bem forte para tentar conquistar objetivos nessa temporada. O Flamengo, como eu disse, joga 2 jogos no Maracanã, nesta quarta-feira contra o Juventude, no sábado contra o Vasco, e domingo já viaja para Quito, onde na terça-feira enfrenta a LDU pela chave C. O Flamengo que se complicou um pouco com a derrota para o Central Córdoba no Maracanã, mas Libertadores apenas na próxima semana. Muito bem, falamos do Flamengo e quando pensamos Flamengo e Juventude, 2 times que têm objetivos completamente diferentes no Campeonato Brasileiro, podemos até falar, olha, o Flamengo chega lá para vencer 3 pontos garantidos. Não é isso que vemos em Campeonato Brasileiro, André. Não, o Campeonato Brasileiro não nos permite, né, fazer esse tipo de afirmação, esse tipo de previsão, mas no caso do Flamengo, depois da atuação decepcionante, o resultado muito ruim na semana passada pela Libertadores, em casa, com o torcedor olhando, convicto, o torcedor foi ao Maracanã, certo de que o Flamengo venceria o Central Córdoba, e o que aconteceu foi um resultado desse, como a gente conversou ontem,
só pode ser atribuído a uma falha de mobilização, de comissão técnica, elenco, todo mundo ali. Não dá para aceitar o Flamengo jogar da maneira que jogou, ser surpreendido em casa por um time como esse, que está na Libertadores, merece sonhar, tem que ser respeitado, mas a distância técnica é muito grande. Então, depois da atuação pelo Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo volta a jogar bem, ganha, continua no Brasileirão com o padrão normal de atuação que a gente espera, né, do time atual do Flamengo, a minha impressão é que os próximos 2 jogos são jogos para 6 pontos, Juventude e Vasco no fim de semana. Sim, é um clássico, isso não se discute, são partidas diferentes, mas no momento em que a gente está atravessando agora no futebol brasileiro, já há algum tempo, mas em especial agora, a distância entre o Flamengo e o Vasco é uma distância bem clara. Assim. Há uma separação técnica entre as equipes que é muito notável, não tem como evitar. Então, o normal é que o Flamengo vença o Juventude, vença também o Vasco e possa se dedicar a voar para o Equador, jogar em Quito contra a LDU. Não é simples, o adversário é bom, o problema da altitude precisa ser considerado e respeitado, mas o Flamengo precisa buscar fora de casa pontos que escaparam no Maracanã na semana passada. Pois é, e aproveitar também esses 2 jogos no Maracanã, né, pelo Campeonato Brasileiro, porque o Vasco é o mandante, mas o jogo é no Maracanã, o que também deixa o Flamengo muito confortável. Cara, eu nem sei o que dizer, cara, depois de uma notícia tão preocupante, uma notícia terrível, cara. Poxa vida, hein? Vamos lá, galera. Eu vou trazer aqui para você essa matéria que foi atualizada agora há pouco, ó. Polícia Federal indicia Bruno Henrique do Flamengo por forçar cartão e beneficiar apostadores. A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo por supostamente ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023 para beneficiar apostadores. Além dele, foram indiciados Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, Ludmila Araújo Lima, esposa de Vander, e Poliana Esther Nunes Cardoso, prima do jogador. Os 3 fizeram apostas. Há também um segundo núcleo de apostadores formado por Claudinei, Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andrew Salles Nascimento dos Reis, Max Evangelista Morim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos são amigos de Vander, segundo as investigações. Bruno Henrique e seu irmão Vander foram indiciados no artigo 200, Lei Geral do Esporte, fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado, com pena de 2 a 6 anos de reclusão e estelionato, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. Os demais foram indiciados por estelionato. A informação do indiciamento foi publicada inicialmente pelo site Metrópolis e, procurado pelo GE, a assessoria de Bruno Henrique afirmou que, por enquanto, o atacante não vai se manifestar. Todos eles foram alvo de uma operação de busca e apreensão realizada em novembro do ano passado. Policiais federais estiveram em endereços ligados a Bruno Henrique, inclusive no CT do Flamengo. O atleta estava em sua casa e teve o telefone celular apreendido. Nos celulares obtidos na operação, a PF encontrou mensagens de Bruno Henrique com outros investigados. Em uma delas, o irmão do jogador Vander pergunta quando ele tomaria o 3º cartão amarelo. E o atacante rubro-negro respondeu: contra o Santos. As investigações tiveram início em agosto do ano passado, após operadores de apostas no Brasil relatarem movimentações suspeitas relacionadas ao cartão amarelo que Bruno Henrique tomou no jogo contra o Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão de 2023, disputado em Brasília. 3 casas de apostas soaram alertas. Uma delas apontou que 98% de todas as apostas de cartões daquela partida foram direcionadas para Bruno Henrique. Em outra, o percentual chegou a 95%. O atacante, que naquele campeonato havia sido advertido com 5 cartões amarelos em 22 jogos até então, entrou em campo pendurado contra o Santos. Naquela partida, Bruno Henrique foi amarelado nos acréscimos do segundo tempo após fazer uma falta em Soteldo, quando o Flamengo já perdia por 2 a 1. Depois reclamou e foi expulso pelo árbitro Rafael Klein. Apesar da investigação, o Flamengo decidiu não afastar Bruno Henrique do time. O atleta se manifestou sobre a suspeita dias depois.
após o título da Copa do Brasil no ano passado. Minha vida e minha trajetória desde que comecei a jogar futebol nunca foram fáceis, mas Deus sempre esteve comigo. Estou tranquilo em relação a isso, junto com meus advogados, empresários e pessoas que estão nessa batalha comigo. Peço que a justiça seja feita, afirmou. O caso também foi levado ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em agosto do ano passado, mas o órgão entendeu que os relatos não eram suficientes para a instauração de um inquérito. A Procuradoria considerou que o alerta não apontou nenhum indício de proveito econômico do atleta, uma vez que os eventuais lucros das apostas reportadas no alerta seriam ínfimos quando comparados ao salário mensal do jogador, diz trecho de comunicado do tribunal. O relatório da Polícia Federal deverá ser analisado agora pelo Ministério Público do Distrito Federal, que decidirá pelo oferecimento de denúncia ou não. Tá, então, galera, uma pena, né, cara? Eu nem sei o que falar, porque é muito triste. É uma notícia, assim, arrasadora, velho, que está acontecendo. Vamos esperar os próximos capítulos e o que vai acontecer. Eu apenas estou aqui para isso, para trazer para vocês a notícia do que acontece no dia a dia do nosso Mengão. Infelizmente, essa é uma notícia ruim, né? Tô triste. Acho que você aí também tá, né? Fazer o quê, né, cara? Fazer o quê, né? São escolhas, são escolhas. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.